longo das últimas 10 semanas, partilhamos com quem nos segue estas conversas na Eclésia e em cada terça-feira foi esse desafio que o Papa Francisco deixou na Praça de São Pedro no final de março. Estamos todos no mesmo barco, ninguém se salva sozinho, que inspirou as conversas que aqui fomos tendo, sempre em torno de temas sociais, à terça-feira. E para concluir, temos o privilégio de contar com a presença do Padre Lino Maia, Presidente da Confederação Nacional das Instituições Particulares de Solidariedade Social, do Professor Eugénio Fonseca, Presidente da Caritas Portuguesa, e também do Dr. Manuel Lemos, Presidente da União das Misericórdias Portuguesas. De facto, três presenças muito relevantes deste setor social e que agradeço desde já terem disponibilidade para participar nestas conversas. Pedia-vos para recordar esse momento em que ouviram o Papa Francisco dizer essa frase: estamos todos no mesmo barco, ninguém se salva sozinho. Daí para cá fomos ouvindo dizer que há barcos diferentes, que por vezes há pessoas que ficam para trás e que de facto esta questão da salvação a todos os níveis que procuramos para todas as pessoas pode também ficar em causa. Recordo, Padre Lino Maia, o momento em que ouviu essa expressão e depois a sua concretização ao longo destes meses. Eu tiro algumas conclusões na sequência daquelas palavras do Papa. Fez-nos despertar para a importância da sobrevivência e para a importância do afeto. Nós vimos que um vírus sem nacionalidade, e aqui quero sublinhar a não nacionalidade do vírus, veio pôr tudo um bocado à deriva, né? A economia é o que é, foi de rastros, ou está de rastros. Os líderes à deriva, não sabem se devem dar passos em frente, passos atrás, à deriva. E nós, de repente, de facto, começamos a ver que o importante não eram certas coisas de que vínhamos falando, em que vínhamos insistindo, mas era sobreviver, era valorizar a vida. E ao mesmo tempo também fomos percebendo que, de facto, nós somos muitos, mas às vezes não nos valorizávamos suficientemente. E agora começamos a dar importância, de facto, ao afeto, ao encontro, ao abraço, como eu digo. No meio disto, há de facto, ou houve, e está a haver, ao longo deste processo, houve pessoas que ficaram de facto para trás. Constatamos que somos todos muito frágeis, mas diria os mais frágeis entre os frágeis foram sendo esquecidos. Todos nos preocupamos muito com, e bem, evidentemente, com as crianças. Os idosos foram ficando esquecidos. As pessoas com deficiência não foram suficientemente tratadas, ou não estão a ser suficientemente tratadas. E depois, uma outra conclusão que fui tirando, claro que valorizou-se muito, e valoriza-se, eu próprio valorizo muito o trabalho das pessoas ligadas à saúde. Mas nas nossas instituições, e agora falo um bocado das instituições, nós temos tido exemplos de uma dedicação espantosa. Trabalhadores que decidiram ficar nas instituições para não serem transportadores eventuais do vírus e mal pagos. E isto fez-nos também despertar, portanto, para a importância dos salários e, eu acrescento, dos honorários. É preciso reconhecer a importância social destas pessoas que se dedicam nas instituições. E, portanto, é preciso valorizar aquilo que fazem e a maneira como fazem e como se dão. Foi uma outra conclusão que tirei. E depois é isto, no fundo,
sejamos ou não crentes, percebo que afinal todos nós começamos a ver que afinal há uma mão poderosa e misericordiosa por trás disto tudo, por trás ou por cima ou ao nosso lado. Nós fomos a ver ao longo dos séculos quantas crises houve e, entretanto, a vida continuou e o homem continuou. Um vírus tão minúsculo, e repito, sem nacionalidade, pôs isto tudo à deriva, mas a vida continua. É uma mão poderosa e misericordiosa que está, de facto, a suster isto tudo. Isto faz-nos voltar necessariamente mais um pouco para Deus, também é importante. E não me fica mal dizer isto. Sou padre, não é por ser padre que digo. Faz-nos sentir pequenos, frágeis, mas muito protegidos por um Deus que providencia, como Abraão dizia, Deus providenciará. Deus continua a providenciar. Foi uma outra conclusão que já todos nós sabíamos, mas que está a vir ao de cima. Mesmo nesta retoma, vemos que esta retoma, apesar de avanços, recuos, passos atrás, passos à frente, é com sinal mais. É para a frente que vamos caminhar, vamos sobreviver. Deus existe. A afirmação é muito cara para mim. A referência ao barco cala fundo dentro de mim, porque toda a vida o meu pai trabalhou num barco, na pesca da sardinha, foi pescador, teve momentos de grande turbulência no mar, que depois nós percebíamos em casa, foi acometido muitas vezes de medo, algumas vezes teve receio de que pudesse naufragar, mas regressava sempre ao mar, porque sabia que do mar lhe vinha o sustento para a sua família. Claro que o barco que estamos a falar não tem as dimensões deste em que o meu pai trabalhou, é um barco muito maior. Estamos a falar de uma situação que se estende ao mundo inteiro. Portanto, o barco tem o tamanho do mundo e dentro do barco, como em qualquer barco, há lugares diferentes, com funções diferentes. Há o que vai ao leme, há aqueles que puxam as redes, há os que procuram tirar a água que invade o barco e o pode pôr a naufragar. Há aquele que lança o ferro, chama-se assim o ferro, que é para prender o barco para se poder pescar. Isto tem uma leitura interessantíssima. E, efetivamente, nós estamos a viver uma grande tempestade. E, mais uma vez, se constata, e o Papa penso que se apoiou aí, embora esta afirmação seja feita no plano da fé, ou nos salvamos todos, ou ninguém se salva sozinho. E julgo que esta tempestade, particularmente a pandemia, e espero bem que aquela que já está a acontecer resultante da pandemia, nos ajuda a tomar consciência que efetivamente somos interdependentes. Cada um tem a sua missão dentro deste grande barco, que é o mundo em que vivemos, e que todos são necessários, e que se por acaso algum falhar na tarefa, o barco pode desequilibrar, a rede pode não chegar com o pescado que é desejável. Portanto, esta ideia de interdependência é fundamental. O mestre tem um papel importantíssimo, que é de saber para onde levar o barco, mas ele sozinho dentro do barco não cumpria a tarefa para a qual o barco foi construído. Portanto, sem dúvida que, como dizia o Padre Lino,
noto que há alguma desorientação em termos daquilo que podem ser as opções políticas, porque fomos também de surpresa apanhados por esta pandemia, que depois, com maior surpresa, trouxe um problema económico, e a surpresa não está na questão da recessão económica, porque já se percebia com a contração que foi colocada à economia, ela ia ter que reagir negativamente, foi o facto de ter acontecido de repente e logo com uma agressividade muito grande. E este de repente foi um mês. Foi um mês entre aquela possibilidade de se ter aprovado a candidatura à layoff, estou a pensar nos postos de trabalho, e depois daqueles que viviam exclusivamente do seu salário e nem conseguiam fazer poupanças porque os salários eram baixos e tiveram necessidade de procurar bens essenciais como a alimentação. Portanto, há aqui uma circunstância que é efetivamente esta. A desorientação resulta do inesperado e também, não percebo muito disso, mas daquilo que vou ouvindo, nós estamos perante uma pandemia que ainda nem todos sabem tudo, se é que alguém saberá tudo. Portanto, ainda muita coisa pode acontecer. O que sabemos é que estamos perante um problema que veio para durar, veio para ficar, não com esta intensidade, mas veio para ficar. E agora vamos ter que nos confrontar ao mesmo tempo com uma crise económica que já está aí, mas vai ter com certeza o seu impacto maior a partir de setembro, porque acabam moratórias para as empresas e no primeiro trimestre atingirá o pico talvez de uma crise económica ou financeira nunca vista. Isto vai ter reflexos no cotidiano, vai ter reflexos na vida das empresas, das instituições, até dos grupos, estou a pensar também nas coletividades, nesses grupos mais informais. Então, a palavra de ordem é aquela que o Papa Francisco dá. É preciso ter consciência que todos estamos no mesmo barco e todos temos que dar o nosso contributo para que este grande vendaval amaine. Cada um nas suas tarefas, cada um nas suas responsabilidades, mas todos percebendo que se eu não fizer, algo fica por fazer. E, portanto, todos somos necessários e esta ideia de todos dentro do mesmo barco é belíssima e depois, que ninguém fique para trás. Se quisermos associar isto ao mar, desculpe a expressão, que ninguém saia borda fora, porque às vezes com o vendaval, alguns mais frágeis são atirados para fora do barco e naufragam. Portanto, é preciso atenção aos mais frágeis, para que, sem deixar de usar esta expressão que temos que vincar, que ninguém fique para trás, que ninguém seja atirado borda fora e possa sucumbir pelas ondas altaneiras deste grande tempo que estamos a viver. Portanto, a palavra para mim é unidos, cada um na sua responsabilidade e na sua tarefa, complementando-nos, não ocupando espaços que já estão perfeitamente a funcionar, irmos à procura daqueles que efetivamente vão lidar muito mal com esta situação, que é aquilo que o povo chama a pobreza envergonhada, mas que eu quero chamar de pessoas que se encontram agora em privação de recursos financeiros e a grande tarefa que todos temos, instituições, Estado, empresas, é fazer com que essas pessoas não caiam na pobreza estrutural. Sentei que esse desafio tinha vários sentidos. Era, em primeiro lugar, uma chamada de atenção, uma mobilização comum da comunidade para dizer juntem-se, porque só juntos vocês conseguirão resolver ou minorar pelo menos esta pandemia. E por outro lado também senti um grande conforto, porque
alguém com o perfil do Papa Francisco vinha em nome de todos e com aquilo que ele representa dizer-nos o que disse e fazer-nos um apelo a essa união e que alguém que estava por trás de nós a cuidar de nós, e foi isso que eu senti. E perguntava-vos, nesta necessidade de que ninguém fique para trás, de que forma é que são consideradas as instituições, as organizações, as confederações que cuidam dessas pessoas, que ajudam a que, de facto, quem passa necessidade não fique esquecido? Vamos lá ver, digamos, poderia pensar-se que não nos restava outra solução que não fosse deixar para trás os mais frágeis e os mais idosos e aqueles que precisam de toda a ajuda e de todo o carinho. Mas nós não fizemos. Claro que pelo meio tivemos algumas perdas, era inevitável que tivéssemos algumas perdas, mas salvamos o mais importante e salvamos as pessoas e, sobretudo, eu penso que conseguimos despertar na nossa comunidade e com a vossa ajuda, os jornalistas que foram muitíssimo importantes, esse sentido de que ninguém podia ficar para trás e que todos éramos responsáveis por responder ao apelo do Papa Francisco. Sem dúvida que estas instituições, Portugal tem uma rede de instituições que é única. Não há qualquer país que tenha uma rede tão grande de instituições que brotam da sociedade, que brotam da comunidade. E que são suporte, no fundo. A proteção social está nestas instituições que não abandonam, que não encerram, não fecham portas perante as situações difíceis. Ao contrário. Vimos que ao longo destes meses, e já na crise anterior, houve instituições que tiveram de suspender o trabalho de alguns trabalhadores, porque houve valências que encerraram, mas, entretanto, continuaram, no geral, todas muito ativas e a cuidar, e aqui sublinhava, especialmente dos mais frágeis. Os idosos, nós comparando dados com os outros países, claro que houve houve algumas instituições com problemas, mas claramente que foram em muito menor número e com muito menor dimensão do que aconteceu em outros países. Isto graças aos dirigentes, graças aos trabalhadores incansáveis e também, aqui sublinho, também houve um bom diálogo com o governo para, de facto, ir enfrentando a situação. Nem sempre foi fácil, mas houve um bom diálogo. Chegou-se a falar, Padre Lino Maia, do risco de colapso de alguma dessas instituições? Eu direi que elas estão sempre no fio da navalha, digamos. Os estudos vão-nos mostrando, os números vão-nos mostrando que muitas delas, e quando digo muitas, é mesmo muitas, chegam ao fim do ano com resultados negativos e que, provavelmente, neste ano, graças à boa articulação com o governo, talvez não se agrave a situação. Mas os resultados negativos permanecem. O colapso, eu muitas vezes tenho temido o colapso, mas há aqui, por trás destas instituições, aquilo que eu chamo uma certa matriz judaico-cristã. Por trás destas instituições está esta consciência de que a sorte do outro é a minha sorte, é a nossa sorte. E depois, cada um deve fazer o que está ao seu alcance. Não deve estar à espera que sejam os outros a fazer. E este sentimento de que a sorte, a minha, depende dos outros e a dos outros depende de mim. Que eu não posso cruzar os braços quando alguém precisa de algo. Eu penso que isto tem-nos feito, tem feito às instituições, não provavelmente a mim, tem feito às instituições, de facto, enfrentar a situação e inventar soluções. Eu julgo que se não fosse isto, nós hoje estaríamos, de facto, a chorar muito mais situações graves. Claro que
um doente Covid, eu digo, um doente Covid faz-nos sofrer, uma morte faz-nos chorar, mas se não fosse esta dedicação e sublinho, os trabalhadores também, não é só os dirigentes. E por isso eu, quando falo nos trabalhadores, que são normalmente mal pagos nestas instituições, é importante que seja reconhecido a importância social destes trabalhadores. Eles têm que ser mais recompensados. Se não fosse tudo isto, eu penso que nós não teríamos enfrentado como enfrentamos a crise, apesar de não estar ultrapassada, como dizia o professor Eugénio, nós não sabemos por quanto tempo é que isto vai durar, provavelmente bastante mais do que aquilo que inicialmente imaginaríamos, mas, apesar de tudo, é com um olhar de esperança que vamos enfrentando a situação, graças a estas instituições. Sr. Eugénio. A questão do papel, da importância das instituições, elas estão reféns, entre aspas, de um debate que toda a gente quer fazer, mas ainda não se deram espaços suficientes para que ele aconteça, que é sabermos qual é o papel do Estado e qual é o papel da sociedade chamada sociedade civil, com os seus órgãos intermédios. E nós percebemos que esta tensão joga-se em princípios ideológicos que têm que ser discutidos e depois temos que perceber entre aquilo que são esses princípios e a praxis o que é melhor para uma coisa fundamental, que é o bem comum. É mais Estado? É menos Estado? Eu acho que temos que ter um melhor Estado. E o melhor Estado, na minha percepção, e também procurando basear-me no pensamento social cristão, não é o Estado que faz tudo. Porque o Estado que faz tudo até compromete uma dimensão do regime democrático, que é o direito à participação. Estas instituições, muitas vezes até pelo esforço que fazem para poderem realizar bem o trabalho que fazem, que dão muito de si e até de muito do que têm, esta é a verdade, não sentem por parte do Estado aquilo que compete ao Estado, que é promover a participação, pondo à disposição desses órgãos intermédios os meios para fazer aquilo que, em termos da planificação do que foi sufragado por todos os cidadãos, tem que cumprir. E não pode haver alterações a meio do percurso, porque isso compromete realmente aquilo que é uma dimensão fundamental, porque a dimensão representativa da democracia acho que é muito importante, e até por tudo aquilo que sabemos está a ser desconsiderada por grande parte da população, mas aquilo que dá essência à democracia é a participação das pessoas em todos os processos. As instituições, ao constituírem-se, estão a afirmar-se como cidadãos que em conjunto, a partir de determinado carisma ou a partir de determinada identidade, querem dar o seu contributo. Porque, sem dúvida, que temos que ter políticas globais, mas depois, dizia o Padre Lino, e bem, depois, na sua aplicação, deve haver uma certa disponibilidade para poder, com também alguma criatividade, adaptar essas medidas. Eu costumo dizer que o modelo tem que ser feito por estilista, mas depois o fato tem que ser feito por alfaiates, e aqui o pronto a vestir não funciona, sem pôr em causa a justiça social e também a diferenciação positiva. Eu só queria imaginar, não só neste contexto, mas mesmo em situação normal, como é que seria a vida dos nossos concidadãos, e podemos ter uma ideia só a partir daquilo que foi o confinamento, se essas instituições fechassem as portas.
E depois é preciso ter uma lógica. Eu irrita-me muitas vezes ouvir políticos e governantes dizerem: nós demos às instituições não sei quantos milhões. Não deram nada. Deram, através das instituições, às pessoas. E a forma de cooperação até agora encontrada é esta, até para que se perceba como é que, em termos de proximidade, esses dinheiros são bem aplicados. E então aqui impera o princípio que nasce da doutrina social da Igreja, que é propalado agora por muitos, que é o princípio da subsidiariedade. Quem está mais perto conhece melhor, pode estar mais presente. E, portanto, desde as instituições particulares de sociedade social, aos grupos das paróquias ou das coletividades, e das juntas de freguesia e das câmaras municipais, estes é que, no fim, podem concretizar as políticas globais, tornando-as mais acessíveis ao cidadão. Porque até o país informa de um problema muito grave, que se chama burocracia. E se não fosse o apoio que estas instituições muitas vezes dão às pessoas que estão totalmente embrulhadas nessa burocracia e fazendo desatar esse novelo monstruoso, a muitas das oportunidades que as pessoas têm por via das instituições, elas poderiam ter. Portanto, eu acho que é inquestionável. Nem as instituições fazem favor ao Estado no trabalho que estão a realizar, porque estão a cumprir, como dizia o Padre Lino, o seu dever de participação e como cidadãos trabalhando em conjunto, nem o Estado faz favor nenhum às instituições, porque elas são um meio para cooperar com o bem comum. Com o bem comum. Não é serem agentes do Estado. É para o bem comum, todos em conjunto, trabalharmos para este desígnio. Aurelino Maia, não sei se queria acrescentar alguma ideia. Eu subscrevo na íntegra aquilo que o professor Eugênio disse. Eu sublinho um aspecto que vem, aliás, nessa ordem de ideias. Eu vou insistindo muito que estas instituições, o Estado tem obrigações claras. Se o Estado se abstivesse de proteger os seus cidadãos, não precisávamos de Estado para nada. É uma obrigação do Estado o proteger os cidadãos. Agora, não é o Estado quem depois na prática vai proteger. O Estado serve-se das instituições para a proteção social. As instituições são um instrumento do Estado na proteção social. São particulares, mas são um instrumento do Estado na proteção social. E aquilo que o professor Eugênio dizia, que é de facto importante, cooperam com o Estado e vão, porque brotam da comunidade e porque estão perto das pessoas e são instituições de pessoas para as pessoas, vão inventando, vão descobrindo, vão inovando respostas. E isso, de algum modo, ajuda a ultrapassar um grande problema com que o Estado muitas vezes se confronta, e nesta área, não tanto exatamente a esta proximidade das instituições, que é a questão da burocracia. Se fosse o Estado a fazer aquilo que as instituições fazem, ficaria muito mais caro, chegaria a muito menos gente, haveria muito mais gente a ficar para trás. Assim, não há aldeia em que não haja ninguém a interessar-se pelo seu vizinho, pela sorte do seu vizinho. E falo de uma maneira ágil, muitas vezes inventando, descobrindo formas, mas sempre com uma coisa que é de facto importante. Não é a burocracia, é o coração. Isso penso que é importante. Eu acho que ficou demonstrado, e se compararmos os resultados de Portugal com outros países em que há mais Estado, que a circunstância de sermos instituições da comunidade teve aqui um papel fundamental. Eu dizia que nas pequenas terras onde houve casos graves, era preciso pensar que os trabalhadores tinham todos um vínculo. Eram os pais, eram os avós, eram os tios, as tias, era o padre que os casou, era o vizinho do lado. E isso foi determinante no momento em que, noutros países, muitos pura e simplesmente fugiram. E, portanto, digamos, a circunstância de sermos
em cooperação com o Estado, como é óbvio, em cooperação com o Estado, como é óbvio, porque estas políticas públicas não dependem de nós, dependem do Estado, não é? Mas em cooperação com o Estado, nós provamos à sociedade, provamos a todos que as instituições são mais eficazes, para além de serem mais baratas, mas não era do preço que se estava a falar agora. Somos, sobretudo, mais eficazes, e foi isso que nós demonstramos. Falamos de instituições, falamos de misericórdias, há, enfim, muitos outros grupos que promovem estas respostas sociais, seja individualmente, seja em grupos sociocaritativos, em grupos vicentinos. Que multiplicidade de respostas é esta e que rede, de facto, é esta e tão necessária para que ninguém fique para trás? Ali no início começou por dizer algo que é importante. Tendo em conta as dimensões do nosso país, nós temos, em termos do associativismo, onde inclui instituições de qualquer natureza jurídica, um manancial grandioso. Há que valorizar mais o trabalho daqueles grupos que são considerados informais só porque não têm uma natureza jurídica reconhecida pela lei em vigor. Mas a importância do seu trabalho é indiscutível. E, portanto, entram aí as conferências vicentinas, os grupos sociocaritativos, as cáritas paroquiais, a fraterna ajuda cristã, mas também posso falar daqueles que não são eclesiais, e volta, nós temos milhares de coletividades, em qualquer aldeia, por qualquer razão cultural, tem a sua coletividade, ramos folclóricos, um jogo qualquer da cultura portuguesa. E cada vez mais este trabalho tem que ser diferenciado no sentido de todos concorrerem para uma coisa que é fundamental. É o desenvolvimento das comunidades em que estão inseridas geograficamente. Estes grupos, que eu gostava de ver estes grupos, que referi há pouco, que chamam informais, que eu chamaria de ação básica, a ter um estatuto oficial, mas deixando-os livres como estão neste momento para a sua ação. Porque muitas vezes, quando se formalizam determinadas instâncias, aprisiona-se. E aqui há uma liberdade que até permite maior criatividade. Eu muitas vezes me confrontei com isto, era o apelo que vinha da parte de quem governava para sermos criativos, para termos ideias novas, e quando se apresentavam essas ideias novas, se não estava lá nos cardápios escritos por gente que muitas vezes estavam nos próprios gabinetes e lá não saíam, já não eram válidos. Nem sequer se podia experimentar sem ter um conjunto de requisitos. Não se pode matar esta natureza, que a palavra informal não quer dizer que não tenha trabalho bem feito e necessário. Simplesmente não está aprisionado por determinadas condições jurídicas que não fazem sentido muitas vezes para a existência destes grupos. O que eu gostava bastante era que visse estes grupos também valorizados na sua ação, reconhecidos, registados numa base de dados, porque até eles determinam muito aquilo que hoje chamamos a conta satélite e muitas vezes não são considerados para isso. Portanto, estes grupos são fundamentais. É verdade que face, e eu acho que esta pandemia e esta crise vem mais uma vez no sentido de apelar para isso, nós temos que saber que sem capacitação, às vezes corremos o risco de não fazermos tão bem o trabalho que gostaríamos de bem fazer. E, portanto, a formação, e eu agora estou a pensar mais nos voluntários. Há gente que julga que para ser voluntário basta ter bom coração. É fundamental. O voluntariado exige essa sensibilidade. Mas o voluntário tem que saber
minimamente aquilo que se prontifica a fazer, até para não criar riscos, podem ser até muito graves, para os destinatários da sua ação. E estamos agora num momento em que o voluntariado tem aparecido espontaneamente, tem aparecido muitas coisas, e bem, fala do dinamismo solidário do povo português, mas tem que se ter algum cuidado para que a formação esteja sempre presente. Depois há outro desafio, que é o envolvimento dos jovens. E os jovens, nós sabemos que gostam muito de se empenhar em atividades radicais. O radical aqui não é no sentido que muitas vezes vemos nos esportes radicais, mas por trás tem essa mesma força. Os jovens querem ir ao fundo das questões. Eles não se contentam em administrar as coisas. Eles querem ser parte ativa dos processos e, portanto, eles, como têm uma capacidade de sonho e de criatividade muito grande, eles querem, mesmo às vezes com alguma utopia que temos que saber abraçar e enquadrar, eles querem ir na profundeza desses problemas. O que é que muitas vezes pedem aos jovens? É que vão fazer peditórios, vão fazer recolha de alimentos e não entram nessa participação. Este é o outro grande desafio para as instituições e para os grupos. Eu gostava ainda de vos ouvir sobre dois outros temas. O primeiro diz respeito ao diálogo com o Estado que tem mantido nestes tempos de pandemia e, sobretudo, o debate que tem acontecido para as respostas que é necessário dar. E neste caso, Paulino Maia, se calhar incluía aqui também o último processo negocial, né, que vem do final da semana passada com o Ministério para com as instituições. O diálogo foi contínuo, constante. Eu penso que não houve uma única semana em que não tivéssemos reuniões com membros do governo, particularmente com o trabalho de Solidariedade e Segurança Social, mas também com o Primeiro-Ministro, com o próprio Presidente da República, mas reuniões de trabalho sistemáticas foi exatamente a nível da CPSS, a Comissão Permanente do Setor Social Solidário, de que fazem parte CONFECUP, União das Mutualidades, União das Misericórdias e CNIS, com os titulares das pastas, então, Trabalho e Segurança Social, Saúde e Educação. Mas foi, sobretudo, com trabalho de solidariedade e segurança social que trabalhamos. O diálogo não foi fácil, em determinados momentos foi muito difícil, até porque a Sra. Ministra, que é uma excelente pessoa, vinha de uma área diferente. Ela não estava a entrar neste Ministério e apanha com Covid em cheio. Ela não teve tempo para se adaptar a esta situação. Mas acabou por ser proveitoso e eu penso que houve algumas medidas que se tomaram, desde o ter de se encerrar algumas valências, mas assegurar a manutenção dos acordos como se estivessem a funcionar, exatamente para se poder continuar a pagar os salários aos trabalhadores, senão então a crise seria muitíssimo mais forte. Depois também o alargar o apoio domiciliário a pessoas que eram eventualmente utentes de centro de dia, como o centro de dia fechou, então alargou-se aos utentes de centro de dia o serviço de apoio domiciliário. Depois também, e aqui foi importante, eu fui talvez demasiado duro quando chamei criminosa a opção de confinar doentes de Covid dentro dos lares, que são as residências coletivas. Foi, entretanto, ouvida a minha voz e o governo aí recuou e chegou-se à criação, então, de responsáveis por zonas para criar retaguardas para, de facto, tratar esses doentes. Depois também a atualização dos acordos, não é o que era preciso, mas, entretanto, mas houve uma atenção, e precisamente Foucault, concluímos um processo na semana passada para que
aqueles que são as estruturas residenciais, lares para idosos, lares residenciais, pessoas com deficiência, serviço de apoio domiciliário, lares de infância e juventude, tivessem uma bonificação na atualização dos acordos, exatamente para continuarem a poder responder às solicitações, porque neste momento têm mais custos, né? Menos receita, porque os utentes, dada a situação, comparticipam com menos e têm necessidades. Eu penso que as várias medidas, mas sobretudo sublinho, diria, este diálogo permanente e respeito. No meio disto há certamente uma união das misericórdias e uma CNIS, pela sua dimensão, tem mais impacto e, portanto, não digo, não é que os seus dirigentes sejam mais importantes, mas têm, de facto, mais impacto. Misericórdias são praticamente 400 no país, 380, e PS na CNIS são mais de 3.000, mutualidades é que são menos e cooperativas também são menos, muito menos. Mas o diálogo foi bom e foi proveitoso. É evidente que sublinho, em alguns momentos, muito difícil, mas porque, repito, a senhora Ministra entrou nisto de chofre, quer dizer, não teve tempo para se adaptar, mas sensível, e penso que aqui tem que sublinhar, de facto, o bom acordo a que chegamos. Sr. Eugênio, no que diz respeito... Da nossa parte, nós também temos sentido que há uma abertura ao diálogo, sempre que temos questões a colocar que são de outra natureza, daquela que o Padre Lino referiu, temos sido bem acolhidos. Eu posso mencionar no diálogo aquelas instâncias do governo que mais abertura temos sentido e, aliás, com quem temos contactado. Tem sido, efetivamente, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, a Direção-Geral da Saúde, a Secretaria de Estado da Habitação. Temos tido bom acolhimento e até já vimos algumas propostas desta ordem em termos de assistência básica fundamental, como a necessidade do apoio à saúde mental posto em funcionamento pela própria Direção-Geral da Saúde. Portanto, o diálogo tem sido um diálogo bastante incentivador. Claro que também compreendo que há compromissos que ainda é muito cedo para assumir porque as proporções da crise, aquilo que a União Europeia está disposta a contribuir. Há tantos fatores que eu também compreendo que o Governo ainda não possa assumir a totalidade dos compromissos. Faz agora um orçamento mais dirigido à estabilização das condições que estamos a viver, mas eu acho que tudo se pode julgar não em termos de ficar tudo resolvido, mas se encontrarem medidas mais consistentes no orçamento para 2021. Agora, nós estamos a tentar trabalhar a dois níveis. Por isso, até esta campanha que está em curso, inverter a curva da pobreza, tem a ver com isto, que é fazer funcionar aquilo que nós chamamos a situação de emergência que estamos a viver. Portanto, há gente com fome, há que matar a fome. Há gente que precisa de manter a casa, há que cuidar para que isso aconteça. Portanto, tudo isto, as crianças precisam de ir às instituições, há que fazer com que nenhuma o deixe fazer. Todo este apoio, mas ao mesmo tempo fazermos aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro tem falado muito, a recuperação económica. Mas eu acrescento um adjetivo à recuperação económica, que me parece que pode fazer a diferença, que é a recuperação económica inclusiva. Porque podemos cair no erro que geralmente acontece quando há estas crises, de pessoas só porque têm determinada idade não serem valorizadas para as novas propostas
que o mercado de trabalho possa oferecer. E então ficam com o catálogo de desempregados de longa duração. Ora, isso, o trabalho dignifica a pessoa, para além de ser o meio de sobrevivência mais seguro, tão seguro quanto é possível, porque estamos a ver que de repente tudo pode mudar. Portanto, termos aqui uma linha de assistência, uma linha também de ajudarmos à recuperação das situações que ficaram mais agora encostadas à pobreza e à exclusão social. Eu acho que é importantíssimo manter os desempregados numa metodologia de ligação ao mundo do trabalho, mesmo por atividades socialmente úteis, a serem apoiadas, dinamizadas pelo terceiro sector, para que as pessoas não percam a socialização, não se fechem em casa na vergonha da situação em que se encontram, possam até descobrir potenciais possibilidades de um novo trabalho ou recriar o seu próprio posto de trabalho e, portanto, tem que haver apoio a estes dois dinamismos. O crescimento económico, sem dúvida, porque se não cresce a riqueza, mantemos nesta situação, mas, ao mesmo tempo, não descuidar aquilo que é fundamental, como foi dito, o apoio às instituições, porque elas são uma almofada muito grande para todos estes processos, as provas estão dadas. E depois sabemos que, efetivamente, o Estado tem uma palavra muito decisiva, não se pode demitir das suas responsabilidades, e tem que saber que pode contar com todos para que isso aconteça. E daqui surge o apelo que eu já fazia na anterior crise. E que alguns partidos, com assento parlamentar, provaram que isso é possível. No Covid. Agora, espero que mostrem a mesma disponibilidade com esta necessidade de enfrentar a crise financeira e económica, que é haver um pacto em termos de Parlamento, para que aquilo que é essencial à vida das pessoas não se embrenhe em questões ideológicas. Eu costumo dizer, embora sem desconsiderar as ideologias, porque elas, no fim, apontam para ideais que são respeitáveis, mas a ideologia não mata a fome quando há fome. E, portanto, eu gostava de ver um pacto de regime, chamem-lhe aquilo que entenderem, ao nível do Parlamento, e que, pelo menos, uma vez, 3 em 3 meses, o debate da nação fosse só sobre a questão social. Que se fizesse uma monitorização do problema social a esse nível, porque obrigava as instâncias que o devem fazer a terem atualizado o estudo da realidade e não aparecermos com dados que às vezes com 1 ano e 2 de atraso que desmascaram totalmente aquilo que é a situação da pobreza em Portugal. Portanto, eu acho que esta convergência também tem que passar pelos grupos parlamentares e a prova está dada na pandemia porque, por alguns, foi dados exemplos extraordinários. Olha, eu queria salientar em primeiro lugar, uma vez que me perguntou do Estado, o acolhimento que temos tido por parte do Sr. Presidente da República e por parte do Sr. Primeiro-Ministro. E os dois, pelo que representam, têm sido fundamentais, né, neste diálogo. Depois dos ministros setoriais, nomeadamente da Ministra do Trabalho e Segurança Social e da Ministra da Saúde, temos tido também um diálogo muito frutuoso, muito constante, muito permanente. Nós só incomodamos quando precisamos de incomodar, mas sempre que tentamos contactar, temos encontrado respostas dos dois lados e é isso que vamos continuar a fazer, porque todos os dias surgem coisas novas que obrigam a esse diálogo. Uhum. Também gostava de salientar o papel dos 5 secretários de Estado que o Sr. Primeiro-Ministro nomeou para a coordenação no terreno. Eu penso que a intervenção deles foi absolutamente decisiva naquela primeira fase da pandemia, em que estava mais fora de Lisboa e em que a intervenção deles foi absolutamente decisiva. E penso que agora vai continuar a ser. O nosso tempo já vai longo, mas eu pedia-vos só ainda uma opinião sobre o futuro. Pessoalmente e institucionalmente, como olham os tempos que aí vêm, o papel das vossas organizações para que, de facto, ninguém fique para trás?
Com muita apreensão, com muita preocupação. Apreensão porque nós não sabemos o que é que vai acontecer. Penso que ninguém sabe. Ninguém sabe. Nós não estamos perante uma segunda vaga ainda, estamos perante a chegada da primeira vaga a Lisboa e à Grande Lisboa. É isso que aconteceu. Mas não sabemos se vai haver uma segunda vaga. Que contornos vai ter a segunda vaga? Aparentemente é menos letal, mas também aparentemente atinge gente mais nova. Portanto, temos que perceber isso. E temos que, eu diria, rezar, é o termo, para que rapidamente os nossos cientistas encontrem uma solução. Porque senão a situação portuguesa e mundial, mas Portugal é um país mais frágil para ultrapassar a crise, porque tudo isto consome recursos financeiros enormes, e isso é absolutamente fundamental. O nosso primeiro problema foi, como disse, na resposta anterior, foi cuidar das pessoas, protegê-las, e repare, num universo de cerca de 35 mil a 40 mil pessoas que nós cuidamos mais, mas vamos ser conservadores, 35 mil, nós temos a lamentar 136 óbitos hoje de manhã, o que significa que temos 0,4%. E, portanto, fizemos um primeiro trabalho que continuará enquanto não houver vacina nem medicamentos, de proteção desta comunidade. Mas também percebemos que há outras coisas para fazer. Há outras pessoas que precisam, que vivem sozinhas, que precisamos de prestar apoio domiciliário, que precisamos de as confortar. É preciso cuidar das crianças, é preciso ajudar, cuidar delas enquanto os pais vão trabalhar, porque, como sabe, o lado económico é fundamental nestas modernas sociedades e, portanto, nós estamos a fazer isso tudo. Estamos a fazer isso graças a equipas fantásticas que temos de colaboradores. Os colaboradores do setor social têm sido verdadeiros heróis e é importante distingui-los. Aliás, queria dizer-lhe que no sábado, sob proposta do nosso Presidente da Assembleia Geral, que é o Dr. Silva Peneda, aprovamos por unanimidade e aclamação uma homenagem aos nossos colaboradores, porque penso que é fundamental que eles tenham sido tão importantes como as pessoas que trabalham nos hospitais. Se não fossem eles, aquelas pessoas todas que estavam ali tinham ido para os hospitais e os hospitais tinham-se submergido. Na área que me citou, que é uma área eclesial dos grupos, eu acho que há desafios muito grandes. Não podem esperar pelo pós-Covid. Não pode, porque, como eu digo, ninguém sabe quando é que isto vai terminar. Parece que não termina quando vai abrandar. Portanto, nós temos que pensar no rejuvenescimento dos nossos grupos paroquiais de ação social. Muitas das pessoas correram riscos, porque estavam na idade dos grupos de risco, para poderem ir em auxílio dos outros. E, portanto, há que fazer um rejuvenescimento que não tem que pôr ninguém de parte, mas acho que, ao nível das comunidades cristãs, paroquiais, podiam dar um exemplo extraordinário daquilo para o qual aponta a necessidade, mesmo a nível global, que é o diálogo intergeracional. Eu acho que esta área da ação da Igreja, a nível da ação caritativa, poderia ser um testemunho extraordinário do diálogo entre gerações. Portanto, não pondo parte os que laboriosamente, heroicamente, têm aguentado esta dimensão da ação da Igreja, mas permitindo a entrada de mais novos. Depois, que houvesse a preocupação, mas a preocupação decidida, de que nenhuma comunidade cristã esteja sem esta expressão organizada da caridade. Com vicentinos, com grupos sociocaritativos, mas não pode haver. Eu penso que uma paróquia que tem um centro social paroquial, por muito bem organizado que possa ter, se não tem um grupo que emana da própria comunidade, como acontece com a liturgia e com a catequese, está enferma. Porque os centros sociais paroquiais são importantíssimos, têm desempenhado papéis extraordinários, mas são um meio da expressão organizada da caridade da comunidade, que tem que ser depois no dia-a-dia consolidada por esses grupos.
Depois, a tal formação. E a formação aqui não estende só aos grupos. Eu acho que eu não acredito que está a ficar tudo na mesma. Eu acho que até o modelo económico vai estruchar de tal maneira que há que fazer acontecer alguma coisa. Embora saiba que é um mundo muito complicado. E eu acho que os nossos cristãos, todos, mas particularmente os mais comprometidos, devem conhecer bem o pensamento social cristão. Para que, como diz o Papa, as nossas instituições eclesiais não sejam apenas umas ONGs. Porque não queremos estas instituições para fazer catequese, para fazer proselitismo, para que me entendam, para fazer católicos, não é isso. O fundamento é o bem da pessoa, enquanto tal, não olhando a credos, a clubes, é a pessoa e as suas necessidades. Portanto, não fazemos, mas temos um ideário de sentido para a vida que tem que passar por estas instituições de cariz cristão. Sublinharia 3 aspectos para mim importantes. Primeiro, e começava exatamente pelo interno da Igreja. É importante que, de uma vez por todas, se considere a caridade como anúncio e como culto. Prestando caridade, servindo as pessoas, está-se a anunciar Jesus Cristo, está-se a prestar culto a Deus. Houve ali um período na Igreja em que se valorizava, e é importante valorizar, evidentemente, o culto. A catequese sempre foi valorizada, mas era, de algum modo, não tão apreciada a dimensão caritativa. Eu repito, a caridade é anúncio e é culto. Esta é uma primeira conclusão que eu gostaria de tomar neste pós-Covid, que não é pós-Covid, neste período e doravante. Uma segunda conclusão que gostaria que fosse tirada é que nós de cada vez temos as pessoas a viver mais tempo, felizmente, mas não significa que com qualidade suficiente. É importante que haja isto, agora vir-me para o Estado, para o Governo, é importante articular, de facto, muito mais, é preciso dizer aqui 1 milhão de vezes, saúde e segurança social e proteção social. Parece que há aqui, de facto, paredes demasiadamente altas entre estas duas áreas do governo. A saúde é importantíssima na proteção social. E isto tem que ser encarado de uma vez por todas. A terceira conclusão, que já de algum modo enunciei anteriormente, é preciso que de uma vez por todas reconheçamos, e repito, reconheçamos a importância económica e social do trabalho social. Os nossos trabalhadores precisam, primeiro, contribuem muito para o bem comum, prestam serviços inestimáveis, têm de ser, de facto, reconhecidos na sua dedicação. E, portanto, eles contribuem para a economia, prestam serviço social importante, devem ser reconhecidos. Isto para além daquilo que eu gostei particularmente de tudo, mas a importância que o professor Eugénio dá, e eu penso que é de facto importante, que todos os portugueses tenham um rendimento, e eu diria também, prestem também algo à comunidade. Todos terem a oportunidade de trabalhar, de executar qualquer coisa, de fazer qualquer coisa, é de facto importante. O pior que pode acontecer a uma pessoa é não ter nada para fazer, é não ter trabalho. Eu costumo dizer que quem não tem nada para fazer, dá muito que fazer. E vive na angústia, vive infeliz. Por isso, trabalho para todos, rendimento para todos e esperança. Agradeço-vos
Agradeço-vos muito estas partilhas e participações na construção de um futuro que esperamos, sem dúvida nenhuma, que seja com todos, com justiça social, sem deixar ninguém para trás e marcado por uma esperança que admite fragilidades, admite condicionalismos, nomeadamente os que estamos a viver, mas que não deixa de ter essa esperança de que todos juntos venceremos também esta crise. Muito obrigado por terem estado aqui nestas conversas.